mais um Sushi Business. Estamos aqui hoje com o chefe Billier. Eu sou o Vini Queda. Eu, Diego Lugulo. Eu, Sasaki. E com agradecimento a Tokyo Foods e a Kalena Foods, vamos começar esse bate-papo aqui com o chefe Billy, que está aí há mais de 30 anos na profissão, mais de 30 anos fazendo comida japonesa. Chefe, como é que você... Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Você tem basicamente o que eu tenho de idade de cozinha, brincadeira, tudo um pouquinho mais só. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Que é isso. Tudo bom, gente? Então, quando eu comecei, em 93, tudo que eu via parecia tudo brinquedo, né? Uhum. Sushi era tudo muito novo, nunca ninguém tinha falado, ou assim, quem sabia era quem frequentava a Liberdade, alguma coisinha de perto da Paulista ali também. E aí eu fui trabalhar num dos primeiros fast foods de São Paulo, né? Era no Sushidai. Abriu muito perto de Gendai, onde tenho muitos amigos hoje. Você também trabalhou no Sushidai? Não. Na Só no verdade, Gendai? na época era meio concorrência, né, Billy? Então, o Sushidai com o Gendai, né? Rapazushi. A gente era meio soldado, né? Tanto que o cara que me ensinou, Roberto Miura, falecido, aí tinha uma coisa assim, treinava a gente tipo soldado mesmo. Eu tinha um cabelão, não, vamos cortar o cabelo. Aí, cabelo curtinho, todo mundo que entrava, cabelo curtinho, tinha que estar sempre bem arrumado. E aí, abrimos, acho que pertinho, né? O Sushidai abriu, um mês depois, Gendai abriu, e era uma concorrência muito grande. Hoje tenho grandes amigos lá, né? Mas na época, todo mundo tinha que defender a camisa. Time de futebol, né? Time de futebol, né, Billy? Os caras lá do Sushidai, os caras. Os caras do Gendai ali estão vindo aí, porra, meu. Tinha um ponto, assim, o Shopping Morumbi tinha um boliche. Lá você disputava a rixa. Acabava o trabalho, todo mundo tava lá. Então, O Sasaki jogava esse boliche ou não? Conta pra gente. Sasaki, acho que eu via poucas vezes. Mas funcionava de madrugada, ia uma turma toda, os caras ficavam se olhando. Meio Karate Kid, assim. Cobra Kai. Isso, faz. Cobra Kai. Mas o começo foi muito intenso. E todo mundo novo, né? Eu comecei com 17. A maioria dos amigos era 15, 16. Acho que o Cris falou que começou com 16, né? Então, toda a molecada que tava meio perdida acabou indo pro sushi. Impressionante, Isso foi bom, hein? né? Isso foi bom no começo, porque, cara, essa rixa, né? E que se transformou depois, né? Grandes chefes, né? Ai, cada um queria ser Melhor mais que o outro, legal né? que o outro, melhor que o outro. Competição. Por ser fast food, tinha muita coisa de entrega rápida. Aí a turminha sempre queria saber, não, a gente tá entregando um prato em 1 minuto. Quem fez mais gol em menor tempo, né? Quem fez Isso. mais gol em menor tempo. E, Billy, aí tua trajetória aí, depois de lá, como foi? Olha, pelo que eu vejo hoje em dia, faz tanto tempo, mas o que eu percebi era tudo muito na invenção, na criação. Antigamente a turma olhava e falava, pô, ali dá um sushi bar. Olhava um pedacinho, ali dá um sushi bar. Exatamente porque onde eu trabalhava era bem pequenininho. O Gendai do shopping também era uma lojinha pequenininha. Vinha tudo pronto, meio de fora e tal. Então, a turma que estava olhando, queria investir, qualquer lugarzinho cabia um sushi bar, né? Então, o que eu já fiz? Depois de trabalhar lá, fui numa temporada para Ilhabela, fiquei um tempinho lá. Voltei, aí a gente trabalhou num lugar que quem estava brilhando era o Koi, um temaki gigante, com algumas coisinhas diferentes, né? E a gente montou um que era parecido com o Koi, né? 98, assim. E... Tinha o Luizinho também, né? Eu ficava louco, né? né? Porque a pessoa chegava no Gendai e falava, faz o Luizinho. A gente, não. Luizinho. O Luizinho do Cor, exato. Né? E tá devendo uma entrevista, o Luizinho. Luizinho. Então, toda essa coisa era tudo muito informal. Apesar da gente ser profissional, ser cobrado como profissional, mas todo mundo aprendia o que tinha na época, né?
os profissionais que tinham na época, ninguém veio de faculdade, ninguém veio de Pelo contrário, escola, pelo que a gente assim. sabe aqui, todo mundo ia mal na escola e ia trabalhar no Aí, japonês. Era só os bad boys, só os Ah, bad boys japoneses. Era Só os esquecidos. vagabundos. Só os vagabundos, né? Era só os vagal, né? Era, mas chegava lá, tinha que... Em vez de se dar bem, a gente acha que se dava mal, né? Porque Exatamente. o tratamento de um cara, geralmente é o pai que levava lá e falava, meu filho me dá problema, dá um emprego para ele. Né? Eu tenho muitos amigos que eram assim. Era uma escola de reabilitação, né? Alguém dá e foi impressionante, hein? Então tinham lá, assim, meu chefe era muito bravo, sabe? E ele era exigente. E aí também levava a gente para conhecer alguns lugares, muitas vezes na Liberdade. E na rede mesmo, né? Que era do Nagayama. Então a gente conhecia Nagayama, a gente foi para Kozushi conhecer, ia nos tradicionais da Liberdade, né? Para saber qual que era seu nível, o que você estava fazendo e era muito legal, mas também era muita pressão. Imagina. Né? E Tem hoje... passagem também, né, pelo Empório Santa Maria. Fala um pouco dos restaurantes que você passou depois, Billy. Santa Maria foi um pouquinho mais recente, vai? Para mim é até recente. Quem prestou a consultoria lá foi o Jun Sakamoto. Numa coisa que era também inédita, mas já começava a ter um brilho maior. Então a gente montou um balcão no meio do mercado, o mercado todo branco, todo iluminado, e é aquela coisa que a gente falava, sempre meio discriminado, né? Porque é um sushi no mercado. Então, no começo, foi difícil. Aí a hora que foi passando, uma turma ou outra ia lá, sentava, comia, e lá começou essa história forte de balcão pra gente, né? Porque a gente tinha 20 lugares e era lá, ostra, champanhe e sushi. Muitos vieram por causa do Jun e muitos arriscaram porque achou que valia a pena. Vale a pena, né? Então foi uma história que ali começou, sabe? Hoje eu vejo o Chris, né? Teve uma história bem grande lá. A gente tem referência até hoje. Tem muita gente que hoje no restaurante que eu tô, no Romaguro, eles lembram de Chris, lembram de... Porque foi uma coisa feita para alta sociedade. Sim, foi muito E a legal. alta sociedade sempre foi carente de coisas boas. Na época, né, do Empório, acho que tinha o Jun e o Murakami no Kinoshita. As referências maiores. O cara que tinha muita grana não ia para a Liberdade. Um ou outro aventureiro ia, né? Mas aí começou uma coisa de Itaim ficar muito bacana por isso. Tá? Jardins. O Nagayama fez um que hoje em dia é o Naga, né? Também para pegar esse público carente, né? E foi nessa época que a gente começou realmente a ter um crescimento, um valor um pouquinho maior, né? Legal. Ficando um pouquinho mais velho e tendo mais conhecimento. Isso foi muito bacana. Bacana. Billy, fala um pouco da tua técnica aí, da tua culinária japonesa, né? Da tua sensibilidade. Como é que você aplica ela hoje? Olha, essa pergunta é complicada. Eu acho que eu sempre fui muito mimado, né? Porque todo mundo começa lavando o prato, começa por baixo e tal. Meu aprendizado foi chegar, não conseguia nem falar com os clientes, né? A gente japa, travadas. Então, quanto mais rápido eu aprendesse, era melhor. E eu já cheguei ali, a gente já foi tendo contato com a faca, pulei todo esse processo, que o interessante era eu aprender o sushi. A mão de obra necessária era para aquilo. Então, meu mestre, ele queria me ensinar, dando todas as dicas, todos os detalhes possíveis, para que eu aprendesse rápido, né? Então, cortei toda aquela parte de fazer arroz, abrir peixe e tal. Isso eu vim aprendendo depois. Mas na hora, o que me importava era a habilidade com a faca, treino
e rapidez. Isso eu adquiri 6 meses, coisa da minha base que eu levo até hoje, né? Legal. E o restante, as lacunas, vinha aprendendo depois, cada restaurante, cada oportunidade, a gente vinha, abrir o peixe. E aí era muito de interesse, nunca tinha um curso ou, olha, vai ter uma palestra do cara tal, vai ter... Não, isso aí é tudo muito olhar e praticar, olhar e praticar. Hoje a gente tem, né, uma facilidade, você vê a Nagoya vindo com proficiência, mas na época que eu estava aprendendo, você tinha que buscar, né? Livro era raro, muita coisa em japonês que a gente não entende muito. Via figura, traduzia o que conseguia com o outro mais experiente. Internet era inexistente. Hoje a gente tem muita coisa rápida, né? Você precisa de um negocinho, dá um Google, aparece. ChatGPT, né? Mas na minha época a gente tinha que ir atrás, né? Um dos caras mais famosos que tinha era o sushi do Top Center do Komazushi. Opa. Tive a oportunidade de ir lá uma vez, porque ele já nem gostava de atender muito jovem, né? Lá na Paulista. Isso, ele atendia a turma dele e a reserva dele. Então, tive a oportunidade uma vez de comer lá. Isso é uma memória fotográfica muito grande, né? Haraguchi-san. Haraguchi era o vizinho, né? Era do lado, era o... Do Miyabi. Miyabi. A Miyabi, Isso, também. verdade. Miyabi, Mas eles também tinham um esqueminha de um pegava um pedaço do peixe, aí o restante eles negociavam essa parte toda, né? E atendiam a turma do consulado. Então, comer lá era era tipo ir pra Disneylândia. Olha só, hein? Eu consegui comer o sushi do Impressionante. cara. Nossa, verdade. Esse lado da disciplina, desse regime semi-militar que você passou na sua formação, isso você carrega com você, por exemplo, na gestão de pessoas na sua cozinha? A forma, ou é difícil? Hoje em dia, não levo isso mais com afinco, porque às vezes eu acho que era exagero do chefe lá, né? Do Miura. Mas deu certo. Eu achava que ele exagerava um pouco. Mas acho que a gente que era torto mesmo, né? Então, hoje em dia, a turminha já vem com uma... Quem quer aprender, eles já vêm com a vontade de aprender. Não adianta a pessoa chegar lá e achar que vai aprender e ser mole. Aí não dá certo, o cara mesmo desiste, né? Não aguento. Então a gente já não passa por esse processo. Quem quer aprender mesmo, aquelas coisas que eu escutei muito, se trabalhar na folga, ficar um tempinho a mais, chegar mais cedo, quem quer faz. Agora, quem já não aguenta, né, que eu escuto muito, a turma sai da faculdade, entra num restaurante. Pode ser qualquer tipo de culinária. Se não aguentar, já corta por aí. Não é a gente que vai chegar e ficar pegando e cobrando uma postura, né? A turma adquire na hora. Fala, pô, eu quero isso, eu gosto disso. Então, Se empenhar, né? quem está interessado sempre tem um apoio. Então, hoje em dia, eu apoio mais, eu procuro ensinar mais do que cobrar a postura do cara, cobrar, né, assim, horário, disciplina, essas coisas tem que vir de quem já quer entrar, né? Verdade. Muito legal. E eu estive no Romaguro mês passado e conversei um pouquinho com a brigada lá de salão. Eles falaram um pouquinho lá que você é meio linha dura. Verdade isso? Olha, essa aqui é uma das primeiras entrevistas que eu tô fazendo, assim, não tem balcão dividindo, né? Então até dá uma insegurança. Mas quando a gente tá dentro do balcão... Se quiser tomar um saquê aqui da Tokyo Foods, a gente libera. Aqui, isso. Se ficar mais leve, mais light aí, tá tudo certo. Vamos. Né? O que acontece nessa hora? Você entrou, é outra pessoa que tá lá dentro do balcão. E o cliente não aceita a falha. Se o cliente não aceita a falha, a gente tem que estar meio... Chega lá dentro, aí baixa essa coisa de ser meio militar mesmo. Tem que estar tudo certo, tem que sair desse jeito, você tem que... E aí não dá pra, em pouco tempo,
não consegue ficar pegando carinho. Olha, meu amigo, faça assim, faça assado. Não. Tem que ser mais seco, mais duro e objetivo, né? Tanto que depois, no final, acho que, pô, ninguém vai com rancor para casa. É trabalho. É trabalho. E para dar certo. Não é uma Totalmente. coisa aleatória, tipo, não gosto daquele cara, eu vou pegar ele. Não. Tem um interesse, tem um fundamento. Para dar tudo certo, você tem que, sabe, ser direto. E essa que é a parte que às vezes deve machucar a turma, né? Às vezes o pessoal não entende, né? Então é bom te trazer esse tipo de assunto, Sim. até para, né, as pessoas entenderem o que se passa por trás do balcão, né? E a nossa responsabilidade também. Então por isso que, de vez em quando, temos que ser um pouco mais... Linha dura, né? Linha dura, né? Não só isso, né? A gente que trabalha com insumos sensíveis, né? Como pescados crus, a gente tem que ter esse cuidado a mais, né? Isso não é só para fora, não. A turma de dentro que trabalha comigo também. Os caras já chegam focados. Se você tiver meio aéreo, toma 1, 2 no meio da noite, volta. Que também tem aquela coisa de esportista de alto rendimento. Se você ficar pensando muito no seu erro, você vai errar a noite sempre, toda. Não vai evoluir, né? Então, tomou ali a chamada, só que volta. Né? A gente pega... Meu costume deu a chamada, explica o que está errado e volta para o jogo. Isso aí. E aí as próximas comandas têm que sair de um jeito normal do que é o dia a dia, né? O cara é profissional. Todo mundo que está ali com a gente é profissional. Não dá para ficar remoendo, não tem tempo de você ficar chorando. Chora no fim da noite. Né? Tomar uma cervejinha. Tomar uma cervejinha, né? Exato. O Billy, falando mais da técnica aí, né? Do atum aí, como é que você aborda essa questão do atum, né? Tem uma textura legal, com um sabor legal. Como é que é o teu aí, o segredo aí? Conta pra nós. Eu vou fazer um parênteses nessa pergunta do Diego. A questão da maturação é uma técnica, digamos assim, recente, né? Que o pessoal tem usado recentemente com as câmaras de maturação e tudo mais, né? Uhum. Como você é um dos caras antigos hoje no mercado, como você vê essa evolução? Né? Essa evolução, ou de repente tem gente que nem considera uma evolução. Mas como que você vê essa questão da maturação do pescado? A maturação, para mim, é um outro tipo de mercado. Voltando no atum, hoje a gente tem o César, né? Que é um dos caras que vem estudando atum demais. Mas quando eu comecei, era o atum tava bom ou não tava bom. Você tinha que dar uma sorte, né? O cara inventava o preço na hora no mercado, assim. Chegou pra gente, se você tinha um nome, né? Que a gente escuta falar que eram os mais recorrentes, que é o Bate, que é o atum Big Eye, ou Quirrada, que é Yellowfin. Isso era o que tinha pra gente trabalhar. Tinha que ser na sorte. E o cara falava, não, isso aqui é um Bate. Você ia saber? Até vem um pedaço de atum vermelho ou vem rosado. Aí, isso era muito normal de acontecer. Aí você ia, o atum tá gordo. Até você explicar para o cliente, não, isso aqui é um torô, é um atum gordo. Muitos achavam que até não, esse atum nem tá vermelhinho, acho que não tá legal. Né? E aí, isso para trás. O sushi vem evoluindo, as coisas vêm tomando um formato. Hoje a gente consegue ter um bluefin que vem da Espanha ou vem do México, né? Mas até então, quando eu estava no Empório, a gente chegou a receber 1 ou 2 vezes de uma empresa tentando vir para o Brasil. Olha só, hein? Aí a gente chegou e trabalhou poucas vezes. Fora isso, a gente via em livro. Né? Então evoluiu bastante, né, Billy? Evoluiu. Né? Hoje em dia chega muita matéria-prima, sabe? A gente teve um pico de congelado numa certa época que vinha Água Viva, Mini Polvo, essas coisinhas todas que eram bacanas na época. Parou, hoje em dia a gente está retomando alguma coisa. Então, tá chegando muito produto. A gente vê Frescato, que trabalhava com 1 ou 2 congelados, crescendo muito. Né?
Você ainda acha que falta alguma coisa? Se for para Brasil, a gente está caminhando do lado certo. Comparando com o mundo, a gente está muito atrasado. É mesmo? Mas não é uma questão de... Pô, qualquer coisa que vai entrar no Brasil, você tem que ter um calhamaço de papel, né? Sem dúvida. Você vai entrar com um produto novo, a documentação exigida sabe, a burocracia é muito grande. Infelizmente. Aí a gente vê um documentário que o cara tá lá nos Estados Unidos, pede peixe no Japão, chega 6 horas depois e tal. Pô, isso aí deve ser o bacana. Mas pra gente, não. A gente chega, aí você vê toda a burocracia, aí chega no... A gente tem um comprador lá, né? O Igor é nosso comprador. Então, todo o meu papo de matéria-prima é com ele. E aí, não, travou. No container tá parado no porto. Documentação. Então, a gente enfrenta isso. Isso acho que ainda é um absurdo para dar continuidade, né? Quem viaja para fora vê muito disso. Ah, não. Eu tenho um cliente que hoje é amigo. Ele foi para Las Vegas, num restaurante. Tinham 6 tipos de torô, tinham 10 tipos de uni. Ah, uni de Hokkaido, uni da costa da Califórnia. Sabe, uma sequência. Fala, aqui a gente não vai ter ainda, né? E o que chegar, né? chega congelado, sabe? O arroz que a gente trabalhava, um californiano, que era o mais bacana, hoje não chega. A gente trabalho com o melhor do Uruguai, sabe? Então, do mesmo jeito que a gente vem ganhando terreno, a gente vem perdendo algumas coisas que lá atrás... Impressionante. Você teve em Miami agora, né, Sasaki? Como é que você viu isso lá? Ah, é verdade. Lá eu visitei uma peixaria e eles mostraram vários tipos de peixes, né? Linguado, garopa. O próprio atum, eles tinham o espanhol e o mexicano, né? E peixes que vinham do Japão, né? No gelo, fresco. Então a diferença é muito grande mesmo. Bem grande. Na verdade, eu faço até um adendo aqui, né? Mesmo o Brasil tendo essa costa gigantesca, uma variedade de pescados enormes, o trato, né? A forma que o peixe é pescado, a forma que o peixe é trazido, toda essa produção, essa linha de produção da pesca no Brasil, ela ainda está muito... Ela é muito defasada em termos de qualidade de serviço, em qualidade de conservação, em qualidade de abate mesmo. São poucos pescadores que fazem o Ikedime, o Shinkedime, então tudo isso acaba prejudicando o nosso setor, né? Isso é... Cultural também, Billy, você acha que é um pouco exatamente. cultural também aqui? As dificuldades que o Brasil se encontra, né? Tanto de mão de obra como educação, né? Eu acho que isso interfere bastante também. O que você acha em relação a isso, Billy? Eu acho que a gente está no caminho certo. Tem coisas que vão demorar mais. Mas igual quando eu comecei, que a gente trabalhava com arroz, tinha que ser branquinho, o peixe era peixe do dia, né? E aí o conhecimento que a gente tinha também, o shoyu era um shoyu nacional do que tinha no mercado. E hoje a gente tem, né, todas essas coisas. Hoje você vê o atum chegando em 2, 3 níveis ou até mais, né? Tipo, qualidades de atum. Desse atum você tira cortes específicos. Então, o estudo está crescendo, né? O carapau que estava esquecido. A turma tem dado valor, que é o pescado, né, fresquinho, um pargo fresquinho também. Então, a gente tem batalhado muito, sabe? É crescendo, mas o crescimento é devagar, né? E de aprendizado. O que eu demorei para aprender muito tempo, hoje, quem chegar vai aprender em muito menos tempo. Porque todas aquelas coisas experimentais, a gente já fez. Hoje o cara recebe uma planilha pronta, uma ficha técnica. Olha, você segue essa ficha técnica, você vai fazer isso, isso e isso. O tempero é esse, né, a quantidade das coisas está ali. É o by the book.
O que você vai praticar, que vai demandar um pouquinho mais de tempo, é a habilidade com faca e a habilidade de fazer o sushi, né? Isso aí, sabe, para chegar num nível básico é rápido e você vai buscando se especializar. Mas acho que eu vi até o Murakami falando, muita coisa. Na entrevista, né? Quem vai perceber? Quem vai perceber é quem já fez lição de casa. O cara já foi pro Japão, o cara já comeu nos melhores dos Estados Unidos. A hora que ele comer um sushi de qualidade, ele vai perceber as diferenças sutis. Para você ensinar hoje a sua equipe, né, e até motivar, né, a sua equipe, qual que é a estratégia que você usa? Porque assim, hoje é difícil também ver por detrás do balcão, né, são poucos restaurantes que têm um chefe com a sua experiência, né, então fica até mais fácil de você, né, ensinar e motivar a sua equipe, porque eles têm uma referência. Mas para os restaurantes mais novos, que não tem, de repente, um chefe que tem a sua experiência, qual que é a dica que você deixa para eles? O que eu venho pensando muito, Sasaki, respeito com a matéria-prima, respeito com os companheiros e quem está falando para você aquilo que você tem que aprender, você tem que levar a sério, porque é você que está aprendendo. Eu costumo falar muito isso. Tem aquelas partes chatas de ser feita. Só que eu sei. Quem não sabe é você. Exatamente. Eu vou te explicar e você vai ter que fazer. Aí, a pessoa já começa a enxergar diferente, né? É ela que tem que aprender. Outra coisa que eu pergunto muito também. Se você está com dúvida, você tem que me perguntar. Porque aí eu vou saber te explicar. Eu não vou chegar e sair falando um montão de coisa que a cabeça da pessoa enche. Às vezes o cara não consegue assimilar na hora. Então, tem dúvida, a gente resolve. E o dia a dia é a prática, né? Vai fazer o enrolado, você olha, faz assim. Vai fazer o sushi, você olha. Tá legal, não tá legal? Molhou muito a mão, não molhou muito a mão? Apertou muito o sushi? Não... Então, essas coisas você vai falando. Qualquer coisa para um degrau a mais tem que partir de quem está aprendendo, né? Perguntar, né? Questionar. Exato, porque a gente não vai saber Sim. qual é a dúvida do cara. Às vezes, de um é diferente do outro, né? É. Ô, Billy, me fala uma coisa. 30 anos de experiência aí, né? Bastante tempo. Como é que você enxerga o futuro da culinária japonesa hoje no Brasil? O futuro. Tem até uma coisinha que eu queria falar até antes, sobre como era o sushi, antes de eu aprender. Quando eu comecei, a turma estava tudo lá na Liberdade, os caras ganhavam fortunas, mas acabavam não vivendo a vida. Meu sensei, Roberto Miura, o que ele fazia? Foi o primeiro cara que eu vi que tinha tatuagem. Usava o óculos, ele pegou um óculos escuro na época, prateado, meteu lente de grau. Porque não era um óculos funcional, era um estilo. Style. Surfava, tinha um carro bacana, tinha uma moto bacana. Então, quer dizer, já mudou o foco. Antes, quem era um sushi man era um cara que já gostava de beber, gostava de fumar e gostava de jogar. Quem são os sushi mans mais modernos? A época de Mia, Sasaki, Cris, Regis. Mais moderno, o sushi te deu coisas para você consumir, digamos assim, né? Você tem um estilo bom de vida, você tem acesso a muita coisa que a turma na nossa época não tinha. 17, 18 anos, com relógio bacana, um óculos bacana. Isso lá atrás. Hoje, o que eu vejo? O futuro, né? Vocês estavam me perguntando. Como você vê o futuro da culinária Qual japonesa com seus 30 anos de experiência, Billy? Hoje a gente tem assim umas vertentes muito definidas. O cara tá num rodízio, tem seu valor. Cada um lá, né, com as habilidades daquele lugar. Você tem um restaurante como se fosse uma fábrica, indústria, né?
gente vê os restaurantes de shopping, tem que ser uma indústria, os restaurantes maiores, né? 80, 100 lugares. E você tem, para quem já batalhou tudo isso, um omakase. 15 lugares, 20 lugares, 2 reservas. E cada um está se firmando do jeito que pode, né? Eu costumo falar que a gente tem que dar graças a Deus ao Jun Sakamoto e ao Murakami. Foram os caras que, pioneiros, né, digamos, em colocar essa coisa de omakase para frente. Hoje, como eles já trilharam esse caminho, hoje se eu vou abrir, eu escolho. Ah, eu quero um restaurante de sushi. É um futuro de opções. Exato. Hoje está muito fácil. Na época, era tudo... Você tinha que experimentar, era tudo experimental. Ah, vou montar. Tinha uma esteira, né? Aí no shopping. Ah, uma esteirinha. Mas o cara se perdeu no meio do caminho. Porque o fluxo de uma esteira não condiz com o que lá fora é. Sim. Então ele começou a colocar um pratinho quente, começou a colocar a porção maiorzinha. E a ideia não era essa. Então, cada vez que você tenta um negócio, você tenta se reinventar. Hoje a gente tem os ciclos bem definidos, né? Até quem começou com temaqueria, hoje você escuta, mas é só no nome. Porque ninguém chega num lugar e come só o temaki, né? A gente vê poke também, sabe? Poxa, não tem como você lidar só com uma coisa. Lá fora talvez funciona, porque o fluxo de gente é muito grande. Aqui o nosso público é restrito. Então você já tem o que formou. Ou é um rodízio, ou é um restaurante mais indústria, ou é um omakase. No meu caso, o que a gente faz no Homaguro, a gente está balançando entre um omakase e uma indústria, digamos assim. Porque a gente atende muita gente, mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo, quem está servindo. O serviço de balcão tem que ser impecável, né? Só que você dá conta do balcão e dá conta das mesas também, né? A gente não tem como parar e contar uma história, mas o básico tem que ser muito bem feito. O atendimento, a explicação, pincelar um shoyuzinho para alguns clientes, isso está sendo feito, né? Meu time ali tem capacidade de atender bem. E a gente só não faz omakase porque o fluxo é muito grande. Então, a gente dá o nosso melhor e atende aqui, atende o cara que sentou aqui. Se amanhã ele estiver na mesa, a gente vai conseguir atender ele na mesa também. Muito bom, muito São bom. quantos lugares lá, Bibi? A gente tá no Homaguro do Itaim com... Eu acho que deve ter uns 80 e alguma coisinha. Né? A gente abriu com 60 e por pressão dos clientes a gente foi aumentando. Aumenta um lugarzinho aqui, aumenta um lugarzinho ali. A gente tinha uma espera que foi pensado em espera. Mas hoje em dia a gente serve também nas mesinhas da espera. A gente serve no balcão do bar. Exatamente por isso, sim. A gente não está com uma regra muito específica, né? A gente quer atender o cliente, que o cara que chega lá, ele tem que ser bem tratado, ele tem que ser... Pô, a experiência, né? Que a turma gosta de falar. Que é a experiência, Tem né, que comer Billy? bem. Sim. Comer bem, né? Mas você come muito bem lá no Homaguro. Eu tive oportunidade de ir lá e assim, vocês têm a qualidade que você come na mesa, Billy. Cara, eu falo que são poucos lugares, né? Eu vou em omakase, eu vejo o Sushi Man atendendo ali 4, 6 clientes por vez, e vocês atendem além do balcão, as mesas, cara, a qualidade, assim, excelente, cara. Parabéns mesmo. Só sabe que tá falando, o negócio é Oh, bom, hein, obrigado. cara, hein, pô. Ô, Billy, fala uma coisa aí, tá acabando o tempo, infelizmente, o papo tá muito bom, mas assim, comida, cara. O que você gosta de comer? Não vale falar japonês, tá? Que tipo de comida que você mais gosta? Comida. Você vai falar olhando para aquela câmera ali, ó. Pra lá. Olha,
ainda bem que a gente nasceu no Brasil. Eu gosto de pizza, eu gosto de hambúrguer e eu gosto de churrasco. Aqui, pai. Mais um churrasco vindo aí, Sasaki, hein? Caramba, hein? Churrasco tá indo bem aqui, viu? É isso. Mas eu penso assim, comida tem 2 tipos, comida boa e comida ruim. E a gente aqui tem muita variedade. Se alguém me chamar, vamos comer uma moqueca. Pô, bem feito, tá ótimo. Né? Qualquer coisinha, às vezes até um hot dog bem feitinho. Opa, Adoro. Show, né? maravilha. Essas são as... Então, quem trabalha com comida gosta de comer bem. É verdade. E aqui a gente come, né? E a gente come. Bom, a gente tá finalizando a entrevista, muito bacana a entrevista, e a gente tem também uma última pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, né? Você vai responder olhando para essa mesma câmera que você respondeu sobre a comida. Qual o legado que o Chef Billy quer deixar para o futuro, né? Mas um legado em vida, né? Qual é a mensagem que você quer deixar? Bom, eu tenho um pensamento sempre dentro de mim que é assim, trabalha do meu lado, o cara tem que pensar como um chefe para ser um dono. Então, todo tipo de informação, tudo que for passado, você não pode se imaginar menos nunca. Você tem que estar sempre batalhando, ser um chefe da casa, ser um subchefe, no mínimo, e buscar. Porque se trabalhar por trabalhar, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. Então, você tem profissão ou você tem um emprego. No meu caso, eu gosto de ver os caras profissionais. Chega lá balançando e se aplica. Busca ser um chefe. Pode ser do meu lado, pode ser em outra casa, pode ser até em algum lugar do mundo. Mas pensa igual o chefe. Esse é um legado que eu queria deixar e Cara, bem o pensamento legal. é esse. Bem legal, e eu vou passar isso até para minha equipe. Eu gostei muito dessa frase em especial. Ou você tem uma carreira, uma profissão, ou você tem um emprego. Cara, isso foi fenomenal. Que isso, obrigado. Boa, Billy. Boa. Muito bom. Gente, estamos finalizando, mas antes da gente finalizar, eu tenho que apresentar os produtos que nosso patrocinador deixou aqui pra gente, né? Que o nosso convidado vai ganhar um kitzinho com esses produtos aqui. Então a gente tem alguns sakês, né? Temos o Sayuri, que é um Nigori Sake, temos um Draft Sake, os 2 da Hakutsuru, né? Da província de Hyogo, é a maior produtora de sake do Japão, né? E o Sasaki vai falar um pouquinho também dos outros produtos que a Tokyo Foods deixou aqui pra gente. Com certeza você já deve conhecer, né, Billy? Nori. Nós temos também aqui um furikake de umeboshi, um snack de kimchi, o nori, né? Um sabor de kimchi. Dashi combo e um concentrado para lamen, tá? Só acrescentar água quente ou um dashi da sua preferência e aí você pode servir para os seus clientes ou para você degustar aí o seu sushi. Presente da Tokyo Foods aí para você. E a Kalena Foods também vai enviar para você um kit, tá? Especial, com vieira canadense e alguns produtos a mais, tá bom? Legal, gente. Parabéns, Obrigado. Billy. Valeu, obrigado pela entrevista. Billy, mais uma vez agradeço a tua presença aqui no programa. Obrigado. Obrigado, valeu. Valeu, Billy. Obrigado. Valeu. Bom, estamos finalizando mais um programa aqui do Sushi Business. A entrevista foi muito bacana com o Chef Billy, do Romaguro. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.